Vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você é CLT e mesmo assim sonha em viver no mercado financeiro, viver de trade? Se a resposta for sim para essa pergunta, esse vídeo aqui vai mudar completamente a forma como você enxerga o mercado, ok? Eu sei como é estar no seu lugar. Você acorda cedo, vai para o trabalho, chega cansado e quando vai olhar para o gráfico, a maioria dos movimentos mais relevantes já passou, porque as movimentações aconteceram durante São Londres e Nova York, que você estava no trabalho. E aí você pensa que, pô, será que o mercado é para mim de fato? As movimentações já passaram. Só que existe uma janela operacional muito boa para as pessoas que são CLTs e que a maioria das pessoas não fala sobre ela porque fala que ela tem pouquíssima volatilidade. Abrindo o jogo aqui para vocês. Essa é ação asiática, tá? E não é que a ação asiática não tenha volatilidade. A questão é que vocês não estão olhando para o lugar certo. Nesse vídeo eu quero instituir um novo conceito que é o conceito de CL Trader, que é o trader que ainda está em estágio de desenvolvimento, mas ainda não saiu da CLT. Então, para vocês, CL Traders, prestem atenção. Se você é CLT e não tem um horário de Nova York disponível para fazer suas operações, vocês podem fazer suas operações durante a sessão asiática. Eu vou mostrar isso para vocês. A ideia desse vídeo aqui surgiu, inclusive, quando eu estava operando a sessão asiática e fiz mais de 14% em um único dia de uma conta financiada. Não que vocês vão replicar esse resultado, mas com a prática e a disciplina e a constância, vocês certamente vão conseguir ser lucrativos. Isso mostra que a gente tem, de fato, volatilidade e que dá para operar. E detalhe, essa conta não era muito alavancada não, tá? A alavancagem era de 1 para 50. Vamos pro gráfico. Vamos lá, pessoal, meus queridos CL Traders, né? Prestem atenção, a primeira coisa que a gente tem que se atentar quando vai negociar a sessão asiática são os horários, e por isso que eu falo que se adequa perfeitamente às pessoas que estão em CLT. Por quê? Aqui, se a gente for olhar os principais horários de negociação da sessão asiática, a gente começa a ter ali início durante a sessão de Sydney, onde a gente começa a ter a movimentação em alguns determinados ativos. Só que a sessão asiática, de fato, começa a ter uma movimentação com a abertura de Tóquio, que abre às 21 horas, o mercado japonês, e depois a gente tem a abertura de Hong Kong às 22 horas. Ou seja, a ação asiática, de certa forma, ela é trabalhada às 21 horas até às 6 horas da manhã, praticamente. Só que eu coloquei aqui para vocês, o melhor horário para você operar a ação asiática é entre às 22 horas, 10 horas da noite aqui do Brasil, a 1 hora da manhã daqui do Brasil, ok? Do horário de Brasília. Então, assim, quando Hong Kong e Tóquio estão abertas juntas, ou seja, os maiores mercados asiáticos abertos ao mesmo tempo. E aí dá muita movimentação para a gente no mercado. E aqui eu coloquei também o porquê a sessão asiática é boa para o CLT. Primeiro, menos correria na sua rotina, irmão. Porque não adianta você tentar fazer a operação no banheiro do seu trabalho, porque você vai lá, vai abrir uma operação no banheiro do trabalho, você está ali fazendo alguma coisa, muda no gráfico. Gente, o que a gente precisa no mercado financeiro para ter sucesso, uma das coisas principais é o foco. Então, se você não está focado no seu operacional, se você não está focado no mercado, não tem como você ter sucesso se você não tem foco, irmão. Então, você precisa bolar uma estratégia para que você fique 100% focado nas movimentações do preço e não seja pego de surpresa por qualquer movimentação devido a estar operando numa sessão que você não deveria estar posicionado, ok? Outra coisa, durante a sessão asiática eu vou mostrar para vocês que a gente tem movimentos mais limpos, porque a ação Nova York e a ação Londres são sessões boas porque a gente tem muita volatilidade e a volatilidade tem o benefício que são as movimentações mais estruturais do preço, grandes correções e etc. Só que a sessão asiática a gente tem um movimento muito mais fluido e direcional e a gente pode observar isso para fazer as nossas negociações. E aqui o principal, né, o horário depois do seu expediente, ou seja, o melhor horário para você operar a ação asiática é entre 22 horas e 1 hora da manhã. Logo depois que você chegou do trabalho, vamos supor que você chegou na sua casa de trabalho às 7 horas, 8 horas, dá tempo de você tomar o seu café, descansar um pouco e aí sim entrar com foco no mercado às 10 horas para pegar a abertura de Hong Kong, tá? E outra coisa, é justamente isso, de você conciliar com a sua rotina. A sessão asiática se adequa perfeitamente, porque você consegue trabalhar ok enquanto você está fazendo lá os seus processos normais enquanto um CLT, mas quando você chega em casa você ativa o seu modo trader, ok? Outra coisa que a gente tem que se atentar quando a gente vai fazer as negociações durante a sessão asiática são os principais ativos de Ásia, tá? E aqui sem mistério nenhum, os principais ativos de Ásia é o HK50, que é o índice de Hong Kong, o JP225, que é o Nikkei, né, o índice japonês, e para Forex a gente tem o SDJPY, AUD-USD, NZD-USD. São os principais ativos que a gente pode negociar durante a sessão asiática. Agora aqui, pessoal, o foco desse vídeo vai ser em HK50, tá? Porque é um ativo que a gente tem bastante movimentação direcional e é um índice. E aí eu pensando em pessoas que estão vindo de B3, por exemplo, e já tem ali uma adequação melhor com a movimentação de índices de mercado. Então, se você vem de índice já, intencionalmente, você já parte para outro índice, porque a movimentação vai ser muito mais
direcional e a gente tem o processo da abertura de mercado que vai possibilitar a gente pegar boas operações, ok? Aqui no gráfico eu estou utilizando esse indicador, que é só você vir aqui na aba de indicadores do TradingView e colocar FX Market Session, tá? Você vai colocar esse indicador aqui e ele vai marcar para vocês a sessão de mercado. Por que eu estou colocando esse indicador aqui? Para vocês verem como é a movimentação de mercado durante as sessões. Por exemplo, a pessoa quer ser um trader, quer pegar suas operações e essa pessoa é CLT. E aí a pessoa inventa de operar Nasdaq. Só que ela não tem tempo para operar durante a sessão Nova York. Então assim, Nasdaq durante a sessão Nova York, movimentação absurdamente linda. Ok, mas você não vai estar no mercado, você não vai ter o foco para estar operando nesse momento. Aí você vai querer operar Nasdaq em Ásia, irmão. Olha isso, olha a movimentação. Acumulação absurda, né? Nova York distribuindo aqui, Ásia acumulando. Então a gente vê uma acumulação absurda durante a sessão asiática no índice Nasdaq. Se a gente for olhar, por exemplo, GBP, USD, a gente vai ver também uma acumulação. Ó. A gente está tendo um movimento aqui mais direcional, mas sempre com acumulação. Isso porque eu estou olhando no gráfico de 1 minuto, mas se eu colocar no 15, olha isso, olha a acumulação, olha esse movimento feio. E durante a sessão dele mesmo, própria de Londres, a movimentação é muito mais tranquila. Agora, quando a gente puxa para um ativo asiático, a gente já vê as coisas mudando. Então, se eu botar no Nikkei JP225, a gente começa a ver como é a movimentação dele durante a sessão asiática. Olha isso aqui. Olha essa movimentação do Nikkei durante a sessão asiática. Olha isso aqui. Movimento absurdamente lindo de alta, ó. Absurdamente lindo de alta, movimento absurdamente lindo de queda. Durante a sessão Nova York, enquanto você está no trabalho, esse ativo está acumulando. Então você tem que observá-lo para fazer suas operações. E como eu falei para vocês, o foco desse vídeo é principal em HK50, tá? Então vamos entrar lá em HK50 para ver como está acontecendo as movimentações. E aí você pode estar se perguntando, pô, Tony, mas a minha corretora não tem HK50. Irmão, link aqui na descrição do vídeo para você abrir uma conta na Tickmill, uma das melhores corretoras do mundo, tá? A corretora que eu utilizo para fazer minhas negociações também. E a gente tem disponível o ativo HK50, o JP225, vários ativos asiáticos para vocês estarem fazendo as suas operações com disponibilidade para operar no TradingView, MetaTrader 5, MetaTrader 4 e até a plataforma própria, né? O Tickmill Trader. Então assim, abra a sua conta na Tickmill para fazer as suas operações. Se a gente for voltar aqui para HK50, utilizando esse indicador de sessões, a gente começa a ver a movimentação maravilhosa que a gente tem do índice. Isso aqui eu estou olhando em 15 minutos, mas se eu entrar no 1 minuto, vocês vão ver como isso aqui é absurdo. Então, olha isso aqui, ó. Olha essa movimentação linda que tem HK50. Isso aqui eu estou mostrando para vocês para mostrar que de fato a gente tem movimentação muito boa a ser pega durante a sessão asiática, tá? Olha essa movimentação. Olha quanto o índice sobe aqui durante a sessão asiática, durante a abertura e principalmente naquele horário que eu tinha falado para vocês, de 10 horas até 1 hora da manhã. Para conseguir simplificar isso para vocês, o que é que você vai fazer? Eu recomendo fortemente que você apenas opere durante aquele horário que eu falei, das 22 horas até 1 hora da manhã. Até porque você é um CL Trader, você tem que dormir para acordar cedo no outro dia e ir para o trabalho ainda, né, irmão? Então, assim, o que é que você vai fazer? Presta atenção nessa parte. Você vai aqui nas configurações do indicador, você vai clicar, abrir as configurações, você vai desmarcar essa, ok? Desmarcar, 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 você vai desmarcar todas as sessões principais. Aqui onde tem Sydney, você vai dar 2 cliques. Colocando 2 cliques, você vai colocar aqui, ó, Asian Power. É o poder asiático, tá? E você vai marcar essa sessão, vou até mudar a cor aqui, ó. Até mudar a cor dessa sessão. Essa vai ser a sessão que você vai operar. O que é que você vai colocar aqui também? Aqui em cima, onde a gente tem GMT mais 0, você vai colocar GMT menos 3, que é o horário brasileiro, ok? Descendo aqui, a gente vai colocar que horas, que eu falei para vocês, 22 horas, tá? Até 1 hora da manhã. E aí vai ser a nossa sessão operacional. Dando um ok, a gente plota no gráfico esse cenário. Lembra que eu falei que o melhor horário durante a sessão asiática era entre 10 e 1 hora da manhã? Olha isso aqui. Olha essa movimentação. Dá para você operar tranquilamente ou não dá? Fala para mim aqui nos comentários. Eu quero ver os comentários aqui. Dá ou não dá para operar tranquilamente isso aqui? Dá ou não dá? Olha a movimentação maravilhosa que a HK50 faz durante 10 horas da noite até 1 hora da manhã. Olha a movimentação que a gente tem. Movimentação absurdamente linda, pessoal. E isso se repete dia após dia. Olha isso, sempre as sessões já plotadas aqui. Inclusive, isso serve para você fazer o backtest das suas estratégias. E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando, pô, Tony, ok, entendi, mas como que eu vou fazer as minhas operações? Você vai fazer suas operações baseadas em Smart Money Concept. E se você não sabe nada sobre Smart Money Concept, como operar, como é que faz, gente, aqui no canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva, porque eu tenho sempre
centenas, e quando eu falo centenas eu não estou mentindo, tá? Eu tenho 428 vídeos publicados sobre Smart Money Concept praticamente, sobre questão psicológica, então se inscreva aqui no canal. Nesse vídeo aqui, o Smart Money Concept passo a passo, vocês vão ter acesso às estratégias que vocês vão utilizar durante a sessão asiática, porque como eu falei para vocês, eu ontem na sessão asiática, ontem barra hoje, assim, 10 horas até 1 hora da manhã, eu tive um lucro numa conta financiada de mais de 14% da conta, utilizando uma alavancagem de 1 para 50, irmão. Então assim, você tendo conhecimento, a base operacional com o Smart Money, você vai conseguir identificar as movimentações que acontecem durante a sessão asiática em HK50 especificamente para conseguir tirar lucro do mercado. Como é que seria essa identificação? Simplesmente, vamos olhar aqui para a sessão, asiática, né? Olha, sessão asiática aqui, 5 minutos, e aí qual o tempo gráfico que eu devo operar, Tony? Gente, 1 minuto para você conseguir absorver a melhor forma a sessão, tá? Porque a gente consegue ter a identificação de movimentos muito claros em 1 minuto para índices. Então aqui, principalmente, primeira movimentação do dia, né? Daqui da sessão de HK50. Primeira coisa que eu consigo observar, se eu puxar o replay de mercado para esse ponto aqui, você vai ter que utilizar as técnicas de Smart Money. Então assim, a tendência está principalmente aqui nesse momento de quê? De queda. Então vou buscar fazer as minhas vendas. Se eu vou buscar fazer as minhas vendas, o que é que eu tenho que procurar no mercado? Regiões interessantes de oferta. Então, por exemplo, a gente tem esse order block aqui, tá? Que inclusive já está marcado, né? Já está marcado aqui, ó, o order block, região de entrada, e aí o preço ele solta, né? Soltando o preço, a gente vê que o mercado ele vai buscar a região de order block aqui e começa a estruturar para queda. Preço estruturando para queda, você já teria uma operação de 6 vezes o risco. Isso aqui aconteceu entre 10 horas da noite e a operação foi executada às 10h49, ou seja, menos de 1 hora você já teria pego uma operação de mais de 6 vezes o risco dentro da sessão asiática. Soltando mais o preço, a gente veria da forma que se comportaria. Aqui, por exemplo, o mercado ele vem retestar uma região de demanda interessante e ao testar essa região de demanda, a região do Fair Value Gap, a gente posicionaria uma posição de compra nesse sentido para ir buscar o take lá em cima, colocando stop abaixo dessa região de Fair Value Gap. Se você não estiver entendendo nada que eu estou dizendo aqui, Fair Value Gap, oferta, demanda, etc, irmão, mais de 428 vídeos explicando. Esse aqui é especificamente para mostrar para vocês, para deixar claro que dá para ser CLT e dá para operar o mercado financeiro de forma, como eu falei, tranquila. Você não ficar na correria ali da sessão Nova York tendo que conciliar seu trabalho com suas operações, irmão. Entre na sessão asiática, faça seus backtests, vocês vão ver isso acontecendo. Então aqui a gente tem um movimento de alta, porque teve a violação dessa região aqui de demanda, você entra, de oferta, você entra aqui comprado, pega a sua posição de compra, tá? E a gente vê a continuação e a movimentação do mercado, começa a acumular, gera liquidez, mercado cai aqui, ó, depois de chegar na região de oferta, vem testar inclusive a região de demanda, manda para cima, testa entre 75% e 85% da FIBO, né, e continua estruturando. Aqui gera a região de ineficiência, o mercado vai, testa uma posição, volta a outra região de demanda, manda para cima. Isso aqui foi praticamente... Essas posições podem estar pensando, pô, que é isso? Não estou entendendo. Foi praticamente a costura que eu fiz nessa sessão asiática, né? Mas assim... Vocês podem fazer isso, pessoal, com base nos seus conhecimentos de Smart Money, tá? Vocês têm que se munir de um arsenal operacional para conseguir identificar essas movimentações do mercado. Então, isso foi praticamente o que eu fiz durante a sessão asiática de hoje barra ontem, né? Então, assim, dá para você tirar lucros do mercado tendo conhecimento do Smart Money puro. E esse conhecimento de Smart Money puro, você só tira aqui no canal da Hack Trading. Se você não for inscrito, se inscreve, irmão. Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro e quero que vocês escrevam aqui se vocês são CL Traders e vão deixar de ser CL Traders. Tamo junto, pessoal. Falou, fui!